propósito dessa vídeo é ensinar você a configurar o Serex App para chegar neste resultado. Um perfil de agendamento online. Repare que aqui, ao escolher o serviço, é possível, inclusive, escolher horários na agenda, e permitindo que o próprio paciente faça o agendamento naquele serviço que você determinou, no horário que você disponibilizou. Vamos para a configuração. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar aqui no Serex App, clicar em teste grátis e criar uma conta. Tá? Se você pretende atender por telemedicina, depois de fazer esse teste, você deve escolher o plano Early, pelo menos. Né? Se você deseja ainda ter a parte financeira, você deve escolher o Growth. Eu vou escolher o Early. E vou pedir aqui o teleatendimento. Tudo bem? Eu vou criar um farmacêutico como exemplo, também é 7. Então vou escolher aqui, continuar. Como eu disse, eu vou escolher farmacêutico, mas poderia ser médico, por exemplo, sem problema nenhum. Vou escolher aqui farmacêutico hospitalar e clínico. Vou colocar uma senha. E vou começar minha conta aqui. Quando você cria a conta, de cara, ele já cria 2 agendamentos para você e um paciente chamado paciente Serex. Você ganha também 14 dias para testar o Serex. A primeira configuração que você precisa fazer é a configuração da sua clínica, da sua organização de saúde. Então veja que está o nome, tem o celular. Salvar aqui o endereço. Não é obrigatório CNPJ. Vou colocar um logotipo. Eu vou escolher que eu já tinha separado um aqui. Ele tem que ser 800 por 200 pixels, é o ideal, né? Ou nessa proporção. E pronto, está aqui configuradinho. Beleza. Até esse momento, eu não tenho nada público, eu não tenho uma vitrine de saúde. Para mim ter a vitrine de saúde da organização, da minha clínica, eu vou clicar aqui em vitrine de saúde e vou escolher um nome para minha organização. Então eu vou por aqui, ó. Dr. Flávio Barbosa Pharma. Ó. Aí eu posso configurar aqui os contatos, seja o WhatsApp, Instagram, por isso que eu deixei eles abertos aqui. Então eu vou vir aqui no Facebook, vou pegar o Facebook, faz de conta que é esse, tá? Instagram, vou pegar o Instagram, vou colar aqui. Vou pegar o meu YouTube, vou colar aqui. Vou pegar meu WhatsApp, aqui tem um detalhezinho bem legal, ó. No WhatsApp, as pessoas muitas vezes colocam só o telefone, até aqui, ó. Até aqui. Só isso. Só que aí a pessoa vai dar certo também, tá? Não é um erro, mas é muito interessante você criar isso aqui, ó. Colocar mais um parâmetro aqui, como é comercial, e colocar um texto que identifique da onde que aquela mensagem está chegando. Viu o seu perfil na vitrine de saúde e gostaria de saber mais. Eu vou escolher essa mensagem, vou dar Enter, para ele criar esses códigos aqui de encoding da URL, e vou colocar essa informação aqui, ó, nesse WhatsApp aqui. Imagina que eu queira colocar no site, então vou colocar aqui site, Serex App e a URL dele. E vou salvar. Pronto. Quando eu faço isso, repare que ele gera vários links curtos. Tá vendo aqui, ó? Esses links são importantes, porque você pode gerar QR Code deles, olha aqui, ó. E eles são auditáveis, ou seja, quando eu acesso um link desse, eu computo a visita. Para mim ver como está ficando, eu vou clicar aqui, ó, ir para a vitrine. Então veja, ó, tá aqui o logo, né, que é a imagem que eu tinha colocado de capa, o nome da clínica, o endereço que eu tinha colocado, e aqui aqueles contatos públicos que eu tinha definido. Ó, aqui o site Serex App. E aí repara o seguinte, lembra que aqui, na hora que eu salvei, ele gerou os links curtos? Esses links, eles são auditáveis, rastreáveis, ou seja, quando eu clico em um desses botões, o Serex, ele audita que houve um acesso, um clique naquele botão. Então, repare, aqui, ó, em marketing, URLs curtas, eu tenho os meus links aqui, e eu vou escolher, repare que eu tive uma visita nesse link aqui, que é o link da vitrine da organização de saúde, da minha clínica. Mas eu vou clicar, ó, no Instagram. Esse aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, vou clicar no Instagram. Ele vai abrir o Instagram. Se eu voltar aqui e atualizar a página, repare que agora tem uma visita no Instagram. Então, imagine que tem várias pessoas acessando o seu perfil, a sua vitrine de saúde Serex App, e aí, quando a pessoa clica nesses botões, ele anota, né, ele registra, audita que houve um acesso. E isso lhe permite saber qual que é o contato que é mais utilizado, né, que é mais interessante para o seu público. E se eu clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos, eu consigo ver que esse acesso foi de Ribeirão Preto, foi no desktop, ou seja, no computador, estava usando o macOS, ou seja, é um MacBook que estava sendo utilizado, e em qual navegador que foi acessado. Tá? Então você tem diversas informações aqui para saber de onde veio esse acesso, quando foi acessado. Ok? Muito bem. Então, voltando aqui, ó, na configuração da vitrine, essa é a configuração da organização. Então, com essa configuração, nós montamos essa parte aqui. Muito bem, mas vamos evoluir. Esse é o primeiro nível, é o nível da organização de saúde, da clínica. Mas eu posso também evoluir para a configuração da agenda do profissional de saúde. Então, é importante que aqui em equipe você configure muito bem o seu profissional de saúde, seu perfil de profissional. Então, a primeira coisa a fazer é verificar se ele está completo, se esse cadastro está completo. Tá? Então,
Põe uma data de nascimento aqui, já está o telefone ali, põe um CPF aqui. Atualmente ainda não existe número de registro para especialização em farmácia clínica, mas quando vier a existir é aqui que você vai colocar o número, né, no registro de qualificação e especialização. Médicos já possuem isso, chama RQE, né, então se fosse um médico para fazer isso, ele colocaria aqui o número do RQE dele. E daí eu vou salvar. Ótimo, agora está completo o documento profissional, está tudo certo. Eu vou agora ir no perfil profissional, na preferência profissional. E aqui que eu vou colocar a foto desse profissional. Vou escolher uma foto, eu tinha deixado ela aqui. Tá? Que é a foto da nossa IA, Serena. Tá? Vou deixar essa foto aqui. Muito bem. Feito isso, eu configurei então o profissional. Já está bonitinho. Aqui, ó, eu posso ter configurações específicas por profissional. Tá? É possível que um profissional dentro de uma clínica tenha um conjunto de configurações e um outro profissional um outro conjunto de configurações. Aí eu vou voltar aqui na configuração da clínica. E agora eu vou na agenda. O que nós tornamos público sempre é a agenda. É uma determinada agenda que possui um determinado profissional que é o responsável por ela, ok? Então eu vou vir aqui, ó, e vou definir. Vou começar, vou editar. Vou vir aqui e vou editar essa agenda. Vou colocar um nome para ela, então agendamento, por exemplo, agendamento online, via vitrine de saúde. Um nome para ela, aqui já está o responsável. Tudo bem, vou salvar. A configuração mais importante é aqui na disponibilidade de horários, onde eu defino os horários de atendimento. Preciso dizer os horários, os macro horários, de quando até quando que eu vou atender. Vou colocar aqui, ó, 23 horas. Consultas 30 minutos. São Paulo, o GMT é -3, tá? Vou colocar que eu atendo todos os dias da semana. Então pronto, salvei. Tá aqui os macro horários. Aí ele vai liberar para minha agenda pública, que vai se transformar depois em vitrine de saúde, ok? Talvez quando você esteja assistindo esse vídeo, essa opção que permite agendamento online não vai estar mais aqui em disponibilidade de horários e vai estar dentro da vitrine de saúde. Que vai ser essa página, só que vai ter outro nome, chamado vitrine de saúde. Tudo bem, aqui eu vou colocar uma identificação pública para minha agenda. Então, por exemplo, consultar por tele, ou simplesmente tele. Aqui eu vou dizer, ó, que hora que eu quero que o meu paciente me pague, se vai ser antecipado, ou seja, se ele vai fazer o pagamento pela plataforma, através de Pix ou cartão de crédito, ou se eu quero que ele pague quando ele estiver no atendimento comigo. Então ele vai, entra, começa o atendimento, eu peço para ele o Pix e recebo. Pode ser um caminho também, tá? Então, seleciona só os pagamentos aceitos. Eu vou escolher aqui que eu vou aceitar só Pix. Eu vou salvar e vamos ver até aqui o que ele criou para mim. Então aqui, ó, eu estou na instituição, só que agora eu quero vir nessa aqui, da agenda tele. Aqui embaixo, no botão chamado compartilhar, que ele gera um link daqueles cursos para mim, ó. Eu também posso gerar um QR Code desse link, ou eu posso abrir ele aqui, vou abrir. Então repare que agora, além de ter organização de saúde, ele passa a ter também informações sobre o profissional de saúde, tá vendo? Aqui em cima. Então, aqui eu configurei a parte da minha clínica e aqui eu configurei a parte do meu profissional de saúde. Né? No caso, no meu perfil profissional de saúde. Muito bem. Aqui, olha, eu posso definir links de ajuda para o paciente. Por quê? Às vezes ele pode chegar até aqui nessa página e ter dúvidas, né, do que fazer. Então eu já deixei pronto aqui um link, ó. Esse aqui, estou no seu perfil do vitrine de saúde e fiquei com a seguinte dúvida. Então você pode fazer o mesmo mecanismo. Você vem aqui, coloca o seu telefone API, WhatsApp, send, controlação fone, coloca lá o seu telefone, text e coloca aqui a mensagem que você quer. Por exemplo, esta. Dá enter para ele encodar isso aqui para você. Vem aqui na configuração e coloca esse link aqui. Aqui é um texto, né? Fale conosco, por exemplo. Fale comigo. Ou fale conosco, como faz. E aí o que vai acontecer? Nesse botãozinho aqui, ó. Vou carregar a página aqui. Nesse botãozinho aqui, ele vai para esse link que você colocou lá. Né? Então, se o paciente clicar aqui, ó, vai direcionar para o seu WhatsApp. Tá? E aí muitos vão falar assim, mas e aí como que vai ser? Porque eu não vou estar no WhatsApp o tempo inteiro. Aí é que entra os recursos de recepção digital por IA. E aí a última parte que está faltando é a agenda. Né? Até aqui, ó, até essas configurações aqui todas, mesmo depois do período de teste, eles ficam válidos. Então você não perde o seu perfil. Você pode continuar com ele aqui normalmente. O que não está contemplado dentro do nível gratuito? A agenda. Então, para que você possa usar essa página de agenda, você tem que ter assinado o Serex. Tá? Eu vou configurar aqui para vocês verem como é. Vamos clicar aqui em configurar novamente, vou voltar lá na configuração da agenda. Falta para mim definir a agenda. Duas coisas, eu tenho que disponibilizar horários e eu preciso disponibilizar serviço. A primeira coisa que você tem que fazer é criar uma disponibilidade de agenda. Então, eu vou clicar aqui no mais, você vai dizer, ó, essa disponibilidade que eu vou criar aqui, né, esses dias, vai valer de 22/4 até uma determinada data. Ou não, vai ser limitado, ou sempre atendendo esses horários. Né, pode ser um caminho. Ou você pode abrir a agenda por um período. Então, eu vou abrir a agenda para maio, por exemplo. Ou agenda para a primeira quinzena de maio. Você pode delimitar isso aqui, tá? Eu vou delimitar para vocês verem. Tá? Vou colocar aqui até o dia 30/4. Tudo bem, então até o dia 30/4 eu vou atender às 15 e às 19. Tudo bem, vou salvar. E eu vou criar uma outra agenda aqui, ó, vou dar um maisinho, eu vou criar uma outra agenda, que a partir do dia 2 de maio, na sexta, dia 2 de maio, e aí por diante eu vou atender na quinta, das 16 até as 18h30. Pronto.
Vou salvar. Então veja, eu fiquei com 2 horários. Até o fim de abril, das 15 às 19 de quarta, e depois de maio em diante, de quinta, das 16 às 8h30. Muito bem. Então isso aqui são os horários. Se eu olhar na agenda pública, até este momento, nada aconteceu. Então ainda não liberou a agenda aqui para mim. Por quê? Falta eu definir o serviço que eu vou liberar. Então o serviço é aqui, ó. Eu clico em serviços, eu não tenho um serviço cadastrado, eu vou adicionar e vou colocar aqui, ó, consulta com farmacêutico clínico. Esse é o serviço, o valor. R$100, quantidade 1. Aqui eu posso colocar uma descrição. Por enquanto isso não aparece ainda para o paciente. Tá? A tabela eu vou escolher TUS e o serviço eu vou escolher consulta em consultório no horário normal pré-estabelecido. Plano de contas eu tenho financeiro. Se você tiver o financeiro habilitado, você escolhe alguma coisa como receita, em consultas ou serviços de saúde. E eu vou deixar só faz teleatendimento e vou tirar todos esses outros com exceção de exibir no agendamento público, que é a vitrine. Vou salvar, tá aqui o serviço. Feito isso, ele vai passar a aparecer. Por quê? Esse serviço, ele está no agendamento público e eu precisava dele para que a sessão de agenda fosse liberada. Então veja. Pronto. E aí o que vai acontecer aqui agora? Na agenda você vai ter o serviço, consulta com farmacêutico clínico, você pode colocar outro nome se você preferir. Como pagar, particular, ó, o Pix que eu tinha escolhido, ó, tudo aqui. E aí o valor R$100. E aqui a agenda, ó. Na agenda, lembra que eu tinha falado, ó, de quarta, em abril de quarta, das 15 até as 18h30, ó. Das 15 até as 18h30. E quando for em maio, aí eu quero que seja a partir do dia 2, né? Só que dia 2 é sexta, e eu pedi de quinta, né? Então, ó, a próxima quinta, dia 8, ó, das 16 às 18. Por que não 18h30? Porque 18h30 é o horário que termina meus atendimentos, tá? Pronto. Se a pessoa clicar aqui no horário, aí abre a parte para ela conseguir colocar os dados dela e fazer o agendamento dentro da sua própria agenda, tá bom? Vou colocar aqui um CPF qualquer, e-mail. Aqui é uma observação. Aqui é uma declaração dos termos e políticas de privacidade. Vou agendar. Ele vai mandar para o meu e-mail e para o meu celular um código de acesso. Vou pegar aqui. 5, 4, 8, 13. Pronto, está agendado. Então tá aqui, ó. Se eu voltar aqui na minha agenda, no dia 8/5, às 17 horas. Eu vou escolher data, dia 8. Tá aqui o paciente agendado, às 17 horas.